Olhe para este mapa do céu. À sua esquerda está a China. No meio, esse buraco negro sem nenhuma luz é a Coreia do Norte. E mais abaixo, essa enorme mancha branca é a Coreia do Sul. Após a Guerra da Coreia, que de 1950 a 1953 opôs o Norte, comunista, ao Sul, pró-americano, a Coreia do Sul era considerado o terceiro país mais pobre do planeta, logo à frente do Sudão. Em 50 anos, ela se tornou uma das nações mais prósperas. Como esse milagre aconteceu? Enquanto o país ainda está em guerra com seu irmão do norte, que já sofre há quase 70 anos sob o jugo do regime comunista, vindo de Beirute, uma cidade dividida durante 15 anos entre cristãos e muçulmanos, o milagre coreano sempre me intrigou e fascinou. Vamos, em 5 etapas, descobrir grandes polos industriais, ilhas magníficas, cidades medievais, templos budistas e a capital dinâmica, fascinante e vibrante, Seul. Eu convido você a conhecer os grandes e dedicados criadores do milagre coreano, artistas, escritores, industriais, camponeses e religiosos. Aqueles que, com seu esforço, transformaram profundamente este país, 7 vezes menor que a França, nessa exceção em nosso mundo turbulento. A alma da Coreia foi moldada há séculos pelo budismo. O país foi iniciado nesse pensamento há quase 2 milênios por missionários vindos do Sudeste Asiático, da Índia e do Sri Lanka. Os budistas representam, assim como os cristãos, 1/3 da população. No entanto, sua presença no país é secular. Conheci Juna em Paris, jovem fotógrafa que já expôs em Londres, Xangai, Los Angeles e outras cidades. Ela inventou um conceito original de fotografia que eu chamaria de vertiginoso. Juna está em uma busca espiritual. O pensamento budista é muito próximo dela. Por isso, vamos percorrer o país com ela passando por templos para descobrir as belezas da arte do pensamento budista. Dada dada, dada dada, dada dada dada. Dada dada, dada dada. Começamos nossa viagem em Songboksa. Estamos 1h30 de Seul. Este templo 1000 Budas é pouco conhecido pelos coreanos. Sua arquitetura monumental faz deste lugar algo único. Ele não se parece com o Templo da Coreia. Isso foi em 1983. Em 1983 que o grande mestre Gomunk fundou este templo, que se tornou um importante local de oração. Os Budas da Virgem de Songbok. Se temos tantas estátuas monumentais de Buda em Songboksa, é para que os fiéis possam vê-las, mesmo de muito longe. Isso é bastante marcante na nossa tradição. Existe uma diferença fundamental entre o nosso templo e os templos clássicos. Estes últimos são construídos ao redor dos edifícios principais, enquanto o nosso tem como centro as gigantescas estátuas de Buda.
Estranhamente, me sinto em paz, apesar do medo. Me pergunto para onde vai o ser humano após a morte. Quando alguém quer se tornar monge, existe uma etapa preparatória. Não se torna monge só raspando a cabeça. Essa etapa é o noviciado. No meu caso, fui noviço por cerca de 3 anos. Quando somos noviços, nossos mestres nos pedem para realizar tarefas difíceis e ingratas que exigem muito esforço. Isso serve para testar a pessoa, para ver se ela tem as qualidades necessárias para se tornar monge. Aqueles que têm o poder de se tornar um monge é uma etapa em que, ao mesmo tempo em que estudamos, refletimos sobre nós mesmos e sobre nossa vocação. O mais importante. Eu comecei um ciclo de orações que dura 5 anos. Aqui, você vê queimaduras no meu braço, não é? São Yenobi. Durante a oração, cera de vela escorre pelo meu braço e me queima. Isso serve para me convidar a resistir à dor psicológica e física. Vamos fazer isso? Assim mostramos nossa dedicação ao Buda. Minhas orações são muito diferentes das orações tradicionais porque são inspiradas na música tradicional coreana. O ritmo é importante nos sutras. É preciso encontrar o equilíbrio certo para que eles se tornem uma oferenda vocal, ganhando assim em eficácia e profundidade. Labirinto e o mandala. É um lugar onde tantas pessoas se encontram, tantas vidas, tantas mortes ao longo do tempo. A gente se reencontra depois da morte, mesmo que isso pareça improvável. Pode parecer caótico, mas todos os seres estão conectados uns aos outros, na minha opinião. Isso é. Há pessoas que estão reunidas. Um lugar onde pessoas falecidas descansam. Olhando os nomes. De passagem, vi os nomes. Tive a impressão de que era como fotos, porque mesmo que essas pessoas não estejam mais aqui, as estátuas aqui atestam a presença delas. É assim que se prova que não há problema. « 31 línguas se misturam por 5 horas. Foto e morte têm ligação. Eu acho que a fotografia é uma mídia transcendente, porque ela nos mostra o que está além dos nossos sentidos. Então, a gente vai ver o momento invisível. Eu tiro fotos que capturam momentos invisíveis. É como se abríssemos as portas de 3.000 a 1.000 mundos. Os monges dizem que, ao tocar o sino em cadência, abrem-se e fecham-se as portas dos 3.000 tipos de mundo. Pessoas fazendo coisas. Dizem que o sino da alvorada fecha as portas do inferno.
Quero que as almas dos falecidos vivam depois. E espero que elas vão para onde realmente desejam. Gosto de acreditar que todo mundo vai se reencontrar no além. Aninhado no Monte Jiri, no coração do país, Silbusa é provavelmente o primeiro templo budista da Coreia. Há 2000 anos, havia um castelo que estava sendo construído. Há 2000 anos, o rei Kinsuho, que fundou o reino de Gaia, e seus 7 príncipes seguiram o monge indiano Yang Yu para se tornarem monges. Foi enviado pelo Professor Zhang. A origem do templo está no fato de que cada um desses 7 príncipes alcançou a iluminação. Por isso, eles foram chamados de os 7 Budas. Silbusa goza entre os coreanos de uma aura muito especial, um santuário das origens de onde o pensamento budista se espalhou por toda a península coreana. O templo Shibuya tem cerca de 1900 anos de história, e eu fiquei um pouco assustado. Com o passar do tempo, esses edifícios foram destruídos pelas guerras e depois reconstruídos. E isso vai acontecer de novo em todos os lugares do mundo. Depois da Guerra da Coreia, pessoas de todo o país corriam para Silbusa. Use o rum dele, use aquele em Pranyarmani. Eles diziam que tinham sonhado que o templo estava sendo reconstruído e vinham oferecer sua ajuda. E as pessoas participaram dessa missão. Eu tenho um pó de cacau, pó de marô, realmente tem dedos. A impressão de que cada coluna, cada assoalho está impregnado com suor e lágrimas deles. O Monte Jiri também é conhecido por ter sido o local de uma terrível batalha entre os exércitos da Coreia do Norte e do Sul. Suksan-an, a diva do Pansori, a ópera tradicional coreana, é originária da região de Silbusa. Sobre o Pansori, nosso canto tradicional. Hoje em dia, existem várias religiões na Coreia, mas o país foi influenciado por muito tempo pelo budismo. No espírito do budismo, tudo o que possuímos não serve para nada. Tudo é cíclico. Por isso, é preciso oferecer compaixão e não se apegar aos bens materiais. Quando ouvimos o Pansori, sabemos como as pessoas viviam na época, qual era a sua filosofia e seus valores. Considerado um tesouro nacional vivo na Coreia, Suksan-anos interpreta um canto dedicado à memória dos soldados mortos nessas colinas. Eu tenho um som muito estranho. Eu tenho água.
Legenda francesa? Mas na Coreia há flores brancas. Olhando para o céu, vi uma borboleta branca voando enquanto ouvia a música. E na Coreia, a borboleta branca simboliza o espírito. Houve uma correspondência entre a música e o movimento da borboleta. Acho que isso é algo que não vou esquecer tão cedo. Quatro, 5, 6, 7. Quero do ano. O xamanismo nos foi transmitido desde tempos imemoriais. Pode-se dizer que é a religião dos nossos ancestrais. Houve muitas mortes durante a batalha no Monte Jiri, na Guerra da Coreia. Dediquei essa música a esses soldados mártires para reparar a injustiça que sofreram e para aliviar o an deles, a sua melancolia. É um rito xamânico chamado Sitimumo, que está inscrito no patrimônio cultural imaterial. Nós nos dividimos por gênero e raça, o que significa que, muitas vezes, as pessoas são separadas ou tratadas de maneira diferente com base em características como o sexo com que nasceram ou se identificam, assim como pela cor da pele, origem étnica ou cultural. Essas divisões aparecem em vários aspectos da sociedade, como no trabalho, nas escolas e até mesmo nas famílias. Como resultado, podem surgir desigualdades e preconceitos, dificultando a convivência e o acesso igualitário a oportunidades. Reconhecer essas divisões é fundamental para buscarmos uma sociedade mais justa, inclusiva e respeitosa com todas as diferenças. Plantas e animais seriam diferentes como rochas e solos. O céu e o inverno são diferentes. Os céus e os ventos também. Mas, na verdade, todos nós somos feitos da mesma natureza e somos iguais. As pedras fazem pensar nisso, é assim. Eu não diria que isso me inspira, mas sim que, de certa forma, cria um contraste com o lugar onde eu moro. Porque aqui nada é controlado nem dominado. E isso me dá um pouco medo porque não sou familiarizada nesses lugares, mas também é muito bonito. Isso me faz pensar no tempo. Intrigante, é? Isso me faz pensar no homem, no tempo e no espaço. Às vezes, quando venho a um lugar como este, nas raríssimas vezes em que venho para uma natureza selvagem como essa, eu penso que o homem não domina a Terra, apesar da civilização. Na verdade, a humanidade tem a Terra. Eu percebo que não sou dona desses lugares e que o homem não é o dono do mundo. É muito grande, o rei da Terra. Somos apenas pequenas coisas. Para a França, não posso dizer que sou um homem. Do ponto de vista da Terra, o humano é insignificante como um mosquito incômodo. Não sei se dá conforto. O chá verde selvagem se tornou uma verdadeira raridade. Ainda restam alguns pés desse arbusto ao redor do Monte Jiri. É a geração da terra. Há muito tempo, aqui,
Antigamente, os civis não podiam conseguir esse chá, pois ele era destinado ao rei. Primeiro, é isso. É por isso que o chamam de chá do rei. Segundo os especialistas, a senhora lhe prepara o chá verde selvagem mais delicioso da Coreia. Aqui cresce chá verde selvagem. O clima é muito bom. É úmido. Há muitas rochas. Estamos a cerca de 700, 800 metros de altitude no Monte Jiri. O vale é muito profundo. Esse chá tem um aroma intenso e, mesmo que seja infusionado por muito tempo, seu aroma não muda. Precisa ser demorado. Não é difícil. A colheita não é difícil. Cada folha que colhemos, o som é melodioso, então não ficamos entediados. Isso até nos deixa felizes. E nos faz pensar muito. Quando nos deparamos com situações como essa, é impossível não refletir profundamente sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes, acontecimentos aparentemente simples têm o poder de nos fazer questionar nossas próprias escolhas, atitudes e até mesmo nossos valores mais fundamentais. Ao observarmos esses eventos, começamos a analisar não apenas o que vemos, mas também o que sentimos e como isso pode impactar nossas vidas e as vidas das pessoas ao nosso redor. Esse tipo de reflexão é importante porque nos permite crescer, aprender e evoluir como seres humanos. Afinal, pensar sobre nossas experiências, buscar entender os motivos por trás de cada ação e considerar diferentes pontos de vista são atitudes que enriquecem nosso entendimento do mundo. Portanto, é natural que, diante de situações marcantes, a gente se permita esse momento de introspecção, de análise e de busca por respostas. No fim das contas, tudo isso nos faz pensar muito, e esse processo é fundamental para o nosso desenvolvimento pessoal e coletivo. Use todos os dedos. O chá fala, mesmo que a gente não ouça. Ele sabe o que quer dizer. Amo. Esta aqui é mais bonita. Tinha muitas e agora é minúscula. Para conseguir uma colherzinha de chá, é preciso colher uma fileira inteira. Dá para desembaraçar bem com os dedos. Temper. Assim, fazendo assim, você vai passar o dia todo nisso. Tem que ser mais rápido, assim, com a ponta dos dedos. Não pode deixar sair. E sua postura vai te machucar. Mãos cheiram chá. Você pode lavar as mãos. Estou muito feliz. Não quero. Ó, ela está se moldando e se ajustando junto com o nosso corpo. O chá se infunde em nós e, às vezes, seu perfume nos impregna.
Mas, ao mesmo tempo em que o cheiro entra na nossa pele, ele acalma nossa mente e abraça todo o nosso cansaço. Durante a preparação do chá, a gente fica feliz, fica tranquila e satisfeita. É como uma história de amor entre um homem e uma mulher. É um sentimento de alegria. O que fazendo? O barulho que o chá verde faz quando se abre dessas duas folhas se parece com o de uma criança saindo da barriga da mãe. É a mesma dor também. A gente não percebe, mas existe uma energia enorme do universo ali dentro. Os santos fizeram o que o chá. Os deuses comparavam o sabor desse chá ao mamilo de uma jovem, ou seja, o quanto esse chá doce Géion é precioso. É por isso que eu tenho tanto orgulho da União Europeia. O chá me chama e eu vou correndo. Tragam os acompanhamentos para nós. Você ouve o barulho do chá e também o som da água. Quando a gente despeja água sobre o chá, ele canta. É agradável para nossos ouvidos e também para nossos olhos, que se iluminam. O olfato se expande, e então a língua saboreia o chá por 3 segundos. E isso, os 3 segundos. O sabor desperta, a gente se sente em paz e feliz. Eu me sinto mais à vontade e me sinto mais feliz. O chá não é só algo delicioso diante do qual a gente se encanta com um grande sorriso. Quando eu preparo o chá, o mais importante é colocar o coração nisso. A gente espera cerca de 10 segundos para o chá infusionar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está pronto. Beber chá é compartilhar amor. Agora deixamos a generosa natureza do Monte Jiri para nos dirigirmos ao universo urbano de Seul. É no norte da capital que monges budistas vindos de todos os cantos do mundo se reúnem para aprofundar suas práticas e conhecimentos. Aqui, no Templo Vagiesa, construído há 7 séculos, monges e fiéis de Seul perpetuam tradições e rituais budistas ancestrais. Vagiesa, mais do que qualquer templo, desempenhou um papel importante na vida política e social da Coreia. Não se pode ser sequestrado. Na Coreia, existem vários grandes templos muito antigos, entre os quais o Templo Vagiesa é amplamente conhecido graças aos ensinamentos de um grande monge chamado Sansang, que faleceu em 2004. Havia um professor de religião, e ele disse que a religião da SGL
Ele difundiu o Zen budismo coreano em muitos países estrangeiros e formou discípulos. Como ele era um grande monge, o templo se tornou famoso no mundo inteiro. Na verdade, todas as escolas do budismo têm as mesmas raízes. Portanto, não se pode dizer que o budismo de um país seja superior ao de outro. O ensinamento budista é o mesmo em todos eles. O que muda é a forma ou a abordagem, que diferem um pouco. Após a ocupação japonesa e a Guerra da Coreia, o país passou por uma situação crítica. As pessoas tinham apenas um objetivo: matar a fome, e a preservação da tradição foi deixada de lado. Os jovens não viveram esse período e acham que o país sempre foi desenvolvido. Eles só seguem a ordem estabelecida, não conseguem imaginar o sofrimento que seus pais passaram. Eu não vivi a Guerra da Coreia, então não a sinto diretamente. Mas fora do país, eu sinto isso, porque estrangeiros me perguntam como é viver com a divisão do meu país. Como monge, não desejamos apenas a verdadeira paz no mundo, mas também a verdadeira paz para as pessoas que encontramos no nosso dia a dia. O fato de o meu país ser dividido é um pouco irônico e triste. Ele sente um sentimento irônico e triste. Eu sou tcheco. Meu nome é John Van. Eu sou um monge zen na Coreia. As emoções das pessoas são intensas. Na Coreia, as emoções das pessoas são intensas. Quando as pessoas praticam uma religião ou têm fé, elas se entregam por inteiro. No modo que você chamaria de bem ou mal não tem importância na Coreia. Mais importante é ter paciência. Nas últimas palavras da oração, os monges dizem que o mundo é o vazio e que o vazio é todo o universo. E isso me comove. A caligrafia sempre teve um papel importante nas artes na Ásia, mas também na espiritualidade budista. É uma arte religiosa. Byung Kang é um dos calígrafos mais renomados da Coreia do Sul. Suas obras são valorizadas tanto por pessoas comuns quanto por monges de templos budistas. Eu escrevo do primeiro ano de universidade. Comecei caligrafia no primário. Eu não era muito habilidoso, mas adorava fazer isso. Eu praticava quando chovia, quando eu estava feliz. Primeiro dizem que é bom, e as pessoas usam. Isso é.
É por isso que continuo pesquisando. Depois, estudando belas caligrafias e observando obras-primas, comecei a pensar sobre a direção que minha escrita deveria seguir. E eu reflito sobre a minha escrita. Foi um processo muito longo. Se o jovem selvagem e eu, ele é o de um. Tentei não copiar a escrita dos grandes calígrafos vivos, porque a arte deles fica gravada na nossa memória e, sem perceber, a caligrafia deles pode se infiltrar na nossa. A escrita é, de certa forma, uma indicação no cérebro. Hoje, a Coreia está além da industrialização. Não se trata mais de sobreviver ou de matar a fome. Agora, a Coreia vive uma era em que há interesse pela cultura. É um pouco como se tivéssemos uma cultura que já tivemos no passado. Então, mesmo que nossa cultura passada tenha sido apagada, ela está sendo restaurada e eu acredito que voltará a ser uma força para o futuro da Coreia. Quando estamos muito animados, dizemos Wol Sou, Paulo e Sui. Quando os saltimbancos dançam, eles também dizem Wol Sou. É o som da dança. Eu deveria ter escrito isso com mais entusiasmo. Assim, ele está sozinho lá dentro. Ainda tem um pouco de tempo. Teria sido melhor se eu tivesse tomado um drink antes. Mas tudo bem. Há um certo. Legendagem da Canadian Broadcasting Corporation. Legenda Street 501. A Insa é o principal templo da Coreia. É o que recebe o maior número de monges, mas, principalmente, foi aqui que, no século XIII, foi construída a famosa Biblioteca Tripitaka, reconhecida como Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco. Na nossa última parada em Ainsa, cruzamos o caminho do meu amigo islandês, o contratenor Sverrir Gudjonsson. Ele está na Coreia para fazer um concerto. Ele é budista e está descobrindo conosco esse templo tão especial. Com medo de uma invasão mongol no país, os monges gravaram todo o ensinamento de Buda em cerca de 80.000 tábuas de madeira, protegendo-o assim de uma destruição certa. Quando o Tripitaka coreana foi construído? Você pode nos falar sobre o contexto histórico dele? A realização do Tripitaka coreana levou 16 anos. Em 1236, a Coreia foi invadida pelos mongóis. A capital teve que ser realocada e o povo vivia um período de turbulência. E muitas pessoas estavam com raiva.
Claro, quando se enfrenta uma guerra, é importante sair para lutar com espadas e armas. Mas, na época, os líderes queriam unificar a opinião, o espírito do povo. Exatamente como você disse, mas aqui. Eles achavam que o espírito era mais importante do que as armas. E para preservar a alma do povo, uma das formas foi reunir as palavras de Buda e criar o Tripitaka coreana. As 80.000 páginas do Tripitaka foram concluídas em 1251. Veja, há muitos caracteres. Colava-se o papel de cabeça para baixo sobre a madeira gravada com faca e assim se conseguiam cópias infinitas. A escrita é regular. Não há nenhum erro e é por isso que dizem que este é um Tripitaka perfeito, em relação ao outro. É por isso que... Que idioma é esse? Obrigado. São caracteres chineses. Os ensinamentos de Buda foram transmitidos na Índia e depois no Sri Lanka. E foi passando pela China que esse pensamento chegou à Coreia. Portanto, o budismo coreano vem da China. Por isso, os livros sagrados estão em caracteres chineses. No Templo Aensa, criamos um banco de dados de 1997 até 2008. Assim o público pode saber onde estão as tábuas e qual o seu conteúdo. Há coisas a serem lidas. Tudo está disponível online. Fiz isso para todos verificarem. O Tripitaka é totalmente feito de madeira, e a madeira é muito sensível à água e à umidade. Se as tábuas foram preservadas perfeitamente durante 700 anos, é graças à estrutura do edifício que abriga o Tripitaka. Lado, as janelas. As de cima são largas e as de baixo pequenas. Graças à disposição delas, permitem uma circulação de ar perfeita e uma incidência de luz solar ideal. Ao carro, à sua alma, a você, sem parar e eu deixo acontecer para alguns. Além disso, o chão é composto por uma mistura de cal, terra arenosa, terra amarela, sal e carvão vegetal. Vamos misturar os dois. O sal e o carvão absorvem a umidade quando chove. E quando não chove e o sol está forte, a umidade volta para que o interior mantenha um bom nível de umidade relativa. Vou mostrar para vocês como podemos fazer para que a pele fique mais macia. A composição do chão é o segredo escondido. Crianças se afastam do chão. Não é fácil. Não é fácil ser confrontado com o nosso legado espiritual, com as crenças e a fé dos nossos antepassados. Todo este lugar está impregnado disso. Ele passou por tantas provações ao longo da história. Eu tento revelar isso. Algo está. Eu procuro descobrir o que está por trás da nossa percepção. Para mim, trata-se de transcender o real e revelar o que existe além do fenômeno. Ponto bem. Fenômeno Z. Eu busco a beleza e as estruturas ocultas do mundo, aquilo que é escondido pela velocidade do tempo. Pela velocidade do tempo.
Velocidade. Pode-se dizer que, para o budismo, a base fundamental é que tudo muda. No budismo, pode-se afirmar que a base fundamental é a compreensão de que tudo está em constante transformação, ou seja, nada permanece igual para sempre, pois tudo muda de forma contínua. Não existe acaso, só conexões. Tudo se transforma, nada é fixo. Não existe acaso, mas sim conexões. Tudo se transforma, nada é fixo. Por que é tão difícil, afinal de contas, para as pessoas se entenderem, viverem juntas, especialmente nos dias de hoje? Esse é nosso mundo, entenda. Não há só coisas boas ou ruins. Tocam-se 4 objetos para despertar todos os seres. Isso é chamado de samous. O grande sino, o grande tambor, o tambor-peixe e a placa-nuvem. O edifício onde ficam os samous é chamado de bunjunga. O tambor-peixe de madeira serve para despertar criaturas aquáticas. A placa-nuvem é para as que voam. Por isso tocamos os samous. Tocamos de manhã, ao meio-dia e à noite. Estamos no início de uma nova jornada, um momento importante que marca o começo de algo significativo para todos nós. Ao dizermos estamos no, queremos enfatizar que estamos presentes, juntos, compartilhando este instante especial. Este é o ponto de partida de uma experiência que promete trazer aprendizados, desafios e conquistas. Estar aqui significa fazer parte de uma história que está sendo construída passo a passo, com dedicação, esforço e colaboração. Cada um de nós tem um papel fundamental neste processo, e é com entusiasmo que damos este primeiro passo. Portanto, ao afirmarmos que estamos no início, estamos reconhecendo a importância deste momento e nos comprometendo a seguir em frente, superando obstáculos e celebrando cada conquista ao longo do caminho. Juntos, estamos no caminho certo para alcançar nossos objetivos e construir um futuro melhor para todos. Em peregrinação.
Viajando do templo mais recente ao mais antigo, descobrimos as riquezas arquitetônicas, culturais e rituais que fazem da Coreia do Sul um país tão especial e cativante. Pensando em Beirute, minha cidade natal, continuo admirado com a maneira como os sul-coreanos conseguem fazer diferentes correntes de pensamento e religiões conviverem em harmonia. Pessoas sonham em cores. Sonho em cores. Sério? É exatamente como na realidade. Impressionante. Isso significa que as funções do seu cérebro são muito desenvolvidas. Sonhos? Não sei se sonho em cores. Gosto do verde. Sonhei em cores. As cores? Eu diria que eu sonho em preto. É como um azul. Acho que é branco, mas é difícil distinguir as cores nos sonhos, né? Sonho em preto. Sonho em preto e branco. A vida é em cores. Mas quando a gente sonha, os sonhos bonitos não têm cor. Sim, sonho em cores. Só me pergunta isso para brincar, né? Eu não consigo entender o objetivo do filme.